encerrando a função switchCase. Nessa aula nós vamos começar uma nova função, que vai ser a estrutura while. E vamos aproveitar para resolver o exercício 2.18. Queridões e queridonas, bem-vindos à 14ª aula do capítulo 2. E hoje nós vamos trocar de assunto, vamos falar sobre a função while, que é uma nova estrutura de controle, e nós vamos começar ela, como sempre, pela apostila. Então vamos lá, já estou com a apostilinha carregada aqui. Então nós temos aqui o 215, que era o switch case, que era da aula anterior. Logo abaixo nós temos a função while. Então vamos lá. Então dizem que essa daqui é uma das operações mais frequentes que os programas executam em repetir um grupo de instruções. Então vocês vejam o seguinte aqui nela. Ela é escrita de uma forma bem simples, né? Então enquanto você tiver, você vai fazer o while, né? O while do inglês é enquanto, né? Então ele quer dizer o seguinte: enquanto essa expressão for verdadeira, ele vai ficar rodando esse bloco de instruções. Então ele segura o programa aqui esperando que essa expressão dê falso. E ele só vai passar para frente quando der falso, claro, né? Tem alguns detalhes aqui que são interessantes que a gente saiba sobre essa função while aqui na hora de implementar, né? Se você chamar a função while e a expressão que tiver aqui na condição já der falso, ele pula todo o bloco de instruções, ele não roda nenhuma vez, né? Então ele chega aqui, ó, primeiro ele testa se a expressão é verdadeira, se não for verdadeira ele vai para o próximo comando. Se ele chegar aqui e a expressão for verdadeira, ele fica rodando o bloco de instruções aqui, até que essa expressão seja falsa, e aí ele passa para o próximo programa. Então é interessante que aqui nesse bloco de instruções, né, nós tenhamos uma forma de afetar a variável ou a expressão aqui, né? Apesar que no Arduino, como nós temos os pinos e temos várias outras situações de leitura, é interessante que ou de uma forma externa ou dentro do bloco de instruções haja uma forma de você tirar essa condição de verdadeira. Caso contrário, ele fica num loop infinito aqui dentro, ok? Então tem que cuidar bastante com essa função. Por exemplo, você colocar aqui, ó, while x maior do que y, ficar rodando o bloco. Espera-se que aqui nesse bloco de instruções vocês façam alguma conta, alguma coisa que afete a variável x ou y até um ponto que ela deixe de ser verdadeira e torne-se falsa para que o while saia da sua estrutura, né? Que ele acabe esse bloco aqui, né? E passe para o próximo comando. Entenderam? E aqui nada melhor também para a gente aprender do que resolver exercício, né? E o exercício 2.18 lá do nosso fórum, ele tem lá como tema a função while. E ele diz aqui, ó, associar um LED a uma tecla. Quando pressionar a tecla, o LED deve acender. Já viram isso alguma vez? Nós fizemos esse daqui usando só pino digital. Lembram que nós colocávamos assim, digital write para escrever, né? Daí colocava o LED e nós colocávamos digital read tecla, ou seja, fazíamos direto a leitura da tecla e escrevendo no LED, não é isso? Nós já fizemos isso. E nós fizemos também ele usando o if. Nós fizemos if digital read a tecla, né? Aí nós faríamos o digital write LED, ou seja, se a tecla tivesse pressionada acendia, else digital write LED low, também já fizemos dessa forma, né? Para apertar a tecla acender, soltou, apaga o LED. Já fizemos usando o if else. E nós vamos fazer agora usando o while também. E em cada estratégia de programação que você estiver desenvolvendo, né, onde a lógica couber melhor, você pode estar usando um quanto o outro. Vocês querem ver como é que fica no while? Vamos desenhar aqui, ó.
Então aqui eu vou ter um LED e uma tecla, né, que já estão configurados aqui. A tecla eu vou usar o pino 2 aqui, tecla 1 no pino 2, beleza? Daí eu fiz aqui pin mode, tecla como pull-up e o LED como output, beleza? Tudo dentro dos conformes. Então a única coisa que eu preciso fazer aqui é um while, né? While, e eu vou dizer while, colocar aqui digital read, tecla 1, abre parênteses, e eu vou colocar aqui dentro o meu código, né? Meu bloco. Então vocês vejam lá, enquanto digital read tecla, que a tecla estiver pressionada, que ela vai dar 0 quando ela estiver pressionada, eu tenho que negar aqui o comando, né? A leitura. Então quando ele estiver sem pressionar, ele está dando alto, que daria o verdadeiro, e quando eu aperto, ele dá o 0, que daí com o sinal de inversão daria verdadeiro. Então, enquanto a tecla estiver pressionada, ele fica dá verdadeiro. E aqui dentro eu faço um digital write LED 1 high. E lembro que eu falei para vocês, se der falso, ele nem entra aqui dentro, e eu faço daí aqui digital write LED 1 low. Olha lá. Isso daqui. Beleza? Quando eu apertar a tecla, ele entra aqui. Isso daqui vai dar verdadeiro. Ele entra aqui dentro e vai ficar preso aqui rodando o digital write LED 1 high, enquanto eu ficar com a tecla pressionada. A hora que soltou a tecla, isso daqui dá falso, e ele fica rodando aqui por fora, digital write LED 1 low. Legal, né? E só isso daqui deve ser suficiente para controlar a nossa tecla lá. Ctrl C, vamos colocar aqui Ctrl A, Ctrl V. Opa, faltou ponto e vírgula aqui em cima. Firmware carregado. Pino 2 na tecla, pino 3 no LED. Perfeito. Energizar. Olha lá, o pino aqui está em alto, né, por causa do pull-up. Com o operador de negação, ele não dá verdadeiro aqui, né? Ele dá falso esse while. Se dá falso, ele pula toda a estrutura e roda o digital write LED 1 low. A hora que eu apertar aqui, ó, ele veio a 0. Vindo a 0 com ele negado, ele passa a ser alto. E aí ele acende o LED lá, ó. Então apertei, ele acende, soltou, ele apaga. Bacana, né? Bem bacana. Então aqui eu estou afetando o while usando a parte externa aqui, né? Ó, pessoal, aqui então falando dessa opção de usar o while e as outras formas de resolver essa questão que nós fizemos em outras etapas aí do curso, né? Então olhem lá, no primeiro capítulo nós fizemos lá o digital write LED, digital read a tecla, certo? Isso daqui fazia o seguinte, que quando eu apertava a tecla, esse valor aqui ficava em 0 ou ficava em 1. E eu escrevia diretamente no LED o estado da tecla. Lembro que nós fizemos isso lá no capítulo 1, lá tinha um tecla LED que era só isso. Aí vocês me digam uma coisa assim, qual que seria a vantagem e a desvantagem de usar essa forma aqui de implementação, né? Então, olha lá, a vantagem que eu diria para vocês é que ele é um código muito econômico para o processador rodar, né? Ele simplesmente faz a leitura de um pino e já escreve no outro. Então, com praticamente 2 ciclos de máquina aqui, ele resolve toda essa questão aqui de colocar o LED para acender e para apagar. E se você estiver passando no código e você simplesmente quiser sinalizar num LED o estado do pino, é uma forma muito fácil de se utilizar, né? E bem rápida. Agora vocês vejam aqui, ó, usando o if, né? Nós fizemos assim também, né? If
Digital read tecla, né? Então se a tecla for pressionada, ela vai dar verdadeiro aqui. Se der verdadeiro, ele roda digital write tecla high, ou seja, escreve high no LED e o LED vai acender. E depois a gente coloca assim else digital write LED low, ou seja, se a tecla não tiver pressionada, vai dar falso, vai escrever o low, né? Vai apagar o LED. Se tiver pressionada, vai dar verdadeiro, ele vai escrever o high. Também é uma outra forma de nós controlarmos o LED pela chavinha ali, pela tecla, né? Qual que seria a vantagem de usar o if aqui nesse caso? Ele seria que você pode colocar outros códigos além de simplesmente acender o LED. Vamos imaginar que você queira acender o LED e afetar uma variável e fazer várias outras ações ali dentro se a tecla estiver pressionada. Aí, nesse caso, o if seria muito melhor do que você usar simplesmente a função de fazer a leitura e escrever no LED. Se for simplesmente para fazer a leitura e escrever no LED, essa seria a melhor forma de você fazer. Se além da escrita você tiver que afetar uma variável e colocar outras funções dentro, você faria desta forma aqui, ok? Agora vamos comparar essa forma aqui usando o if e essa daqui que nós estávamos fazendo usando o while, que seria esse código, né? Qual que seria agora a vantagem de você utilizar esse ou utilizar esse código aqui no programa? Esse código aqui, vocês concordam comigo que se ele estiver no meio de um programa mais complexo e você precisar que o programa continue executando outras funções, o if é o mais adequado, porque daí o programa vai lendo, ele passa a fazer a leitura do LED, da tecla, vê se está afetado o LED, já escreve no LED, ele sai dessa estrutura, vai passando outros trechos do programa. Então, se for, por exemplo, um controle de um robô, alguma coisa assim, você tem que estar fazendo várias outras funções ali dentro, né? Já no while, ele tem um detalhe aqui, né? Enquanto essa tecla estiver pressionada, ele vai ficar aqui no while, acendendo o LED. Ele retém o programa, ele vai segurar todo o fluxo do programa ali dentro, esperando aquele LED apagar, né? E então, se você precisa que o programa continue rodando enquanto ele faz a leitura da tecla, você usa o if para fazer essa função aqui de ler e escrever no LED. Agora, se você quiser que o programa fique parado ali esperando você soltar a tecla, vamos imaginar que soltar a tecla seja uma condição fundamental para o teu programa funcionar lá para frente. Enquanto você estiver com a tecla apertada, você não tem que fazer mais nada, tem que ficar esperando aquela tecla ser depressionada. Então, o while seria a melhor estratégia para você utilizar. Vocês viram aqui, ó, 3 formas de fazer a tecla controlar o LED e cada uma delas tem uma condição muito específica. Legal, né? Isso é bem relevante na hora de você definir o melhor código ou a melhor estrutura para você usar dentro de um código, né? Bacana? Agora, vocês querem ver uma brincadeira aqui, ó, continuando aqui com a função while, eu vou fazer umas brincadeiras aqui. Vamos pensar assim, né? Vou ligar um trim-pot aqui também, ó. Vamos fazer aqui o define trim-pot no A0 e eu vou colocar aqui o trim-pot no A0, que já está inclusive, e eu vou dizer o seguinte, né? Vocês lembram que ele varia de 0 até 255, né? Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, ó, o while, em vez do digital read tecla, colocar, por exemplo, o analog read trim-pot, não é isso? Ou eu poderia colocar aqui uma outra variação desse programa aqui, né? Colocar aqui, por exemplo, analog read trim-pot, certo? Ele vai fazer a leitura e vai trazer um número menor do que 500. Se eu fizer isso daqui, o que nós estamos esperando aqui dessa função, né? Que ele vai rodar
ele vai rodar, ele vai acender o LED só se pressionar a tecla e o trim-pot estiver ajustado a menos de 500, não é isso? Teria que ser essa daqui a condição. Quer ver? Vamos ver, colocar aqui dentro. Vocês viram que vocês podem combinar aqui várias situações? E poderia fazer também ele incrementando, né? Colocar, por exemplo, uma outra função ali. Ó, vamos lá. Então, agora aqui, ó, a tecla está pressionada, ó, e ele acendeu, porque provavelmente o trim-pot aqui está dando um valor menor do que 500. Agora eu vou aumentar aqui o valor do trim-pot, ó. Ó, e eu aperto e ele não acende. Ó. Olha que interessante, ó, porque provavelmente o valor do trim-pot agora está maior do que 500, não é isso? E aí ele não aperta. Então agora eu consegui associar duas situações para conseguir fazer com que o LED acenda. Vocês viram aqui também que o LED, que quando passar de 2,5 volts, ó, ele muda de cor, né? Então provavelmente aqui passou de 500, ó. E passou de 500, não acende. Se eu baixar o meu trim-pot aqui para um valor menor, agora ficou azulzinho aqui, e olha lá, ele acendeu lá, né? Entenderam? Com duas situações. Pessoal, então agora, para finalizar, eu vou passar para vocês o exercício 2.19. Quer ver que eu já deixei aqui no macete, só que eu não vou fazer, eu vou deixar vocês fazerem ele em casa, só vou dar o briefing aqui do exercício. Então vamos lá, o exercício 2.19 também é usando a função while. Então vocês vão usar uma tecla para controlar o sequencial de 6 LEDs. Então ele diz aqui, ó, fazer os 3 LEDs mais o RGB piscar de forma sequencial enquanto a tecla estiver pressionada. Olha aqui o enquanto, lembra o que é o enquanto? O while aqui, ó, enquanto a tecla estiver pressionada. Ligar 6 LEDs em pino digital como saída, o pin mode, digital right, o for e o while, né? Aqui detalhe, né? Nós vamos fazer um sequencial usando o for, né? Lembra que a gente já aprendeu como que faz o sequencial com for. É muito mais fácil do que fazer aquele sequencial com um monte de digital right, acende, apaga e etc, né? Então vocês vão fazer um sequencialzinho usando o for. Olha lá. Usar a variável para armazenar o tempo de espera entre troca de estado. Então vamos usar lá uma variável tempo igual e o tempo de espera para colocar no delay. Configurar os LEDs em ordem sequencial, então 3, 4, 5, 6, 7, 8, e usar o contador for para esses pinos, que não é nenhuma novidade, a gente já fez esse sequencial nos exercícios anteriores. Usar a função while para testar a tecla e controlar a execução do programa. E aqui, ó, colocar o sequencial da função for dentro da estrutura while. Está tudo explicadíssimo aqui, né? Vocês lembram lá como que foi o exercício anterior, ó? Deixa eu pegar aqui o exercício anterior. Então, nós fizemos aqui o while digital read tecla e nós acendemos o LED aqui dentro, não é isso? E depois aqui fora nós colocamos um código para apagar. O que vai acontecer agora? No lugar desse digital write aqui, o LED, vocês vão colocar um for aqui com sequencial. Então, o que se espera? Você apertou a tecla, o sequencial fica rodando. A hora que você soltar a tecla, ele acaba de rodar e sai fora da situação ali, sai fora da estrutura. E aí ele fica rodando por fora. Apertou a tecla, roda o sequencial. Soltou a tecla, o sequencial para de rodar. Muito fácil por demais da conta. Esse eu vou deixar para vocês fazerem em casa. E aí eu corrijo lá pelo fórum e vou orientando caso alguém tenha alguma dúvida. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.